Olá! No vídeo de hoje eu vou ensinar você a fazer esse jogo americano. Para esse jogo americano a gente praticamente não vai usar costura, a gente só vai usar o ponto de caseado da máquina, mas aqui é uma sugestão, caso você não tenha o ponto de caseado, você pode trabalhar também com o ponto zigue-zague. Mas antes da gente começar, já se inscreve aqui no canal e deixa seu curtir no vídeo. Isso me ajuda a continuar trazendo novas ideias de costura aqui para você. Para fazer esse jogo americano, então eu vou cortar aqui 2 peças de algodão cru de 65 por 38 centímetros. Aqui eu estou cortando com sobra no tamanho, porque como eu vou fazer uma montagem da aplicação, pode ser que a flor que eu vou colocar fique um pouco maior e acabe faltando tecido. Então, para não faltar, eu cortei desse tamanho. 2 faixas de tricoline de 7 centímetros por 30. 2 faixas de tricoline de 7 centímetros por 60. Eu vou usar aqui um tricoline estampado para recortar a estampa e fazer a aplicação. Eu vou precisar aqui também de termocolante. Aqui eu vou usar o termocolante definitivo da Decore Fix, mas você também pode usar o termocolante de Pet Applique, que é aquele que vem com um papel manteiga de um dos lados. E eu também vou usar a Termolina. Para o trabalho de hoje, eu vou usar esse risco. Esse risco está disponível para todas as alunas do curso Expert em Panos de Prato Criativos. Tá lá no módulo Riscos do YouTube, então é só acessar lá e imprimir esse risco. Mas para você que acompanha o meu canal, que está assistindo o vídeo ainda nessa semana que ele foi lançado, então eu também vou disponibilizar para você a impressão desse PDF. É só você pedir para mim lá no meu Instagram, vou deixar aqui na tela, e também tá o link na descrição. Então você pede lá no meu Instagram, olha Jane, eu vi o teu vídeo e eu quero o risco do jogo americano que eu vou mandar para você. Mas é só essa semana, hein? Só até sair o próximo vídeo. Agora eu vou começar então riscando esse molde no meu termocolante. Então eu fiz uma vez assim, agora eu preciso a outra parte da curva assim. Então eu vou começar aqui. E eu vou ir repetindo esse meu risco aqui. O que acontece? Eu preciso, ó, de 1, 2, 3, 4 partes. Então, aqui eu tenho 1, 2. E agora eu vou fazer a parte da curva. Então, ó, eu repeti o meu desenho aqui, ó, para mim ficar com 1, 2, 3, 4 partes. Fechei aqui o final do desenho. Agora eu vou fazer a parte curva. Só que eu preciso fazer a curva pro outro lado, então eu vou fazer para esse lado aqui, ó. Vou encaixar aqui, ó, no final do meu desenho e vou riscar essa outra parte. Então, eu tenho os dois lados. Um lado virado assim e o outro assim. Se ficou um pouco confuso, você pode recortar esse molde aqui e emendar a parte A com A e a A com A, que você vai ter aqui o mesmo resultado. A única coisa é que você vai ter que repetir mais algumas vezes aqui. Então, você vai ter que imprimir 2 folhas, colar essa parte aqui para repetir ela aqui 4 vezes igual eu fiz aqui. Aqui, então, eu vou tirar o meu risco do termocolante. Não corto bem no risco, deixo sempre uma margem. Agora eu vou pegar aqui as minhas faixas de tricoline e eu vou emendar elas para fazer um canto mitrado, para fazer a parte da curva aqui. Porque se eu for tirar no tecido inteiro, eu vou precisar de mais tecido e eu vou acabar tendo um desperdício maior. Então, aqui a minha tira de 60 e a de 30. Vou posicionar aqui uma em cima da outra e eu preciso fazer exatamente isso. Então, eu preciso emendar ela aqui. Então, o que eu faço? Vou colocar aqui, ó, o direito com o direito do tecido e vou dobrar esse canto aqui, ó, para cima. Dessa forma aqui. Alinha bem essa parte para você marcar. E aqui também você pode usar a régua no ângulo de 45 graus aqui, ó. Então, eu alinhei o ângulo de 45 com o meu tecido e riscar. Dá na mesma que fazer a dobra, tá? Vai ficar no mesmo lugarzinho. E agora eu vou pegar a minha segunda faixa
E agora eu preciso que essa aqui fique ao contrário. Então, a minha primeira ficou com o canto aqui, agora eu preciso dessa segunda com o canto aqui. Então, novamente, eu vou colocar o direito com o direito do tecido e eu preciso fazer a costura aqui. Então, eu dobro esse canto para cá e alinho ou faço o risco com a régua no ângulo de 45 graus. E vou costurar nessa parte aqui. Então, eu passei aqui a costura. Antes de cortar, eu vou conferir, ver se ficou realmente certo os meus cantos, né? Então, eu preciso um para cá e o outro assim. Então, ficou certinho, eu posso cortar. Então, eu vou cortar aqui o excesso do tecido. Vou posicionar dessa forma e vou colar no ferro. Se você trabalha com o papel do Pet Aplique, você vai fazer conforme você já está acostumada. E se você quer conhecer sobre o termocolante definitivo, esse que eu estou usando aqui, eu vou deixar na descrição o link de um vídeo que eu explico certinho como que faz a parte da colagem do termocolante definitivo. Primeiro, eu vou colar o termocolante aqui no avesso do meu tecido. Então, aqui eu colei e agora eu vou recortar bem no risco do desenho. Agora eu vou pegar aqui o algodão cru e vou fazer aqui a montagem da aplicação. Então, como eu falei para vocês, eu cortei os tecidos maiores para justamente a gente trabalhar aqui e ter espaço para montar a aplicação. Uma dica aqui para vocês fazer essa parte dessa decoração da lateral é você não usar um tecido estampado. Estampado que eu digo uma estampa corrida. Usa poá, usa aquela poeirinha ou usa um tecido liso, porque daí a emenda aqui vai ficar imperceptível. Se você usar uma estampa de flor, por exemplo, sempre vai acabar aparecendo a emenda por causa da estampa. Então aqui eu vou posicionar mais ou menos dessa forma. Aqui você pode manipular o tamanho, jogar mais para o canto para fazer maior, mas eu acho que esse tamanho aqui fica bom para o tamanho do jogo americano, que ele vai ficar aqui mais ou menos, ó, 50, 52 por 35, então esse fica um tamanho legal. Então aqui eu vou pegar o meu tricoline estampado e vou escolher algumas flores. Se você não encontrar um tricoline assim estampado, você também pode montar a aplicação da flor. Então, eu separo aqui a flor do tecido, eu vou escolher 4 flores. E depois que eu escolher as 4 flores, eu vou colar o termocolante na parte do avesso do tecido, sempre pegando bem aqui o termocolante em todo o contorno da flor. Então, não precisa pegar necessariamente em todo o tecido, mas tem que pegar bem no contorno da flor. E aqui eu já colei, então, nas minhas 4 flores, e agora eu vou recortar a flor. Para recortar também, eu vou recortar bem na pintura da flor, né? Bem no risco da flor. Então, aqui eu recortei 4 flores e agora eu vou fazer a montagem da aplicação. Escolhi aqui 2 flores com folhas, então primeiro eu vou posicionar elas. Como aquela vermelha é menor, eu vou colocar a branca maior aqui junto e a menorzinha eu vou colocar aqui. Então, você pode montar aqui agora a tua aplicação conforme o desenho que você está trabalhando. O importante aqui é que nessas pontas aqui você esconda bem o canto. Então, sempre coloca bem sobreposto a aplicação. Agora eu fiz a segunda parte da colagem. Uma dica para vocês é começa sempre aqui pelo canto. Então, cola primeiro essa parte aqui da lateral, começando aqui pelo canto. E depois você coloca as flores e termina aqui de aplicar. Agora, então, a gente só vai fazer o caseado ao redor de todo o desenho. E a dica que eu vou te dar para o caseado é para você começar com a faixa vermelha aqui das laterais. Depois você vai fazer sempre o que está por baixo no desenho. Aqui, no caso, são as folhas verdes. Aí você vai fazer as flores brancas. E depois, por último, as flores vermelhas. Então, é dessa forma que eu faço o caseado, para sempre fazer as partes de baixo por primeiro e deixar o acabamento por cima. Se você nunca fez o caseado do Pet Aplique, eu vou deixar aqui na descrição também um vídeo que eu mostro certinho como fazer. Mas é bem simples, basicamente a gente vai contornar todo o desenho fazendo esse ponto. Ele só tem um detalhe na hora que você tem que virar o trabalho, por exemplo, aqui na parte do bico. Mas no vídeo que eu vou deixar aqui na descrição, eu mostro certinho como que você faz para virar o teu trabalho.
Então aqui eu já fiz todo o caseado da peça, coloquei aqui um papel para proteger a minha bancada e agora eu vou passar termolina em toda a parte do avesso desse tecido para colar esse outro tecido aqui de algodão para dar o acabamento na peça. Então aqui eu vou usar a termolina mesmo, porque é um material que eu conheço e já estou acostumada a trabalhar e porque é o que eu tinha em casa também. Mas se você conhece algum outro material, alguma cola de tecido, pode ficar à vontade para usar o material que você conhece. Até se você quiser comentar aqui e indicar algum material que você acha legal para fazer esse trabalho, pode indicar também, que a gente gosta de conhecer coisa nova. Então aqui eu vou passando e conforme eu for passando eu já vou colando o tecido, porque às vezes demora muito para passar em todo o tecido e pode ir secando aqui. Então já para não ter esse problema, eu vou passar aqui em um pedaço e já vou colar o meu outro tecido aqui. Então aqui eu tô passando mais uma mão de termolina, onde a gente vai fazer o recorte. Então só bem na pontinha do tecido. Vou fazer isso pelo avesso e vou fazer isso pelo direito também. Então aqui é só para realmente selar bem a pontinha na hora do recorte. E aqui você pode perceber que ele tá dando uma encolhida, tá ficando um pouquinho enrugadinho. Mas se você colocou o tecido bem esticadinho na hora que você estava colando, depois que secar, a gente consegue resolver no ferro. Ele vai acontecer isso, eu já testei em um outro tecido, mas depois ele volta ao normal no ferro, a gente consegue deixar ele esticadinho de novo. Então aqui, como eu colei a parte de trás sempre esticando bem, eu não preciso nem me preocupar agora que tá sobrando aqui um pouquinho, com essa aparência de encolhido, que depois vai dar certo. Então aqui eu vou passar na ponta, onde a gente vai fazer o recorte. Não se preocupa aqui que fica esbranquiçado o tecido, tá? É normal, depois que ele seca não vai dar pra perceber. Agora então eu vou deixar secar no varal, vou pendurar aqui por essa parte do tecido e vou deixar secar. Depois que secar eu volto pra gente recortar e finalizar a peça. Aqui secou a minha termolina, eu deixei secar de um dia para o outro e como eu tinha falado para vocês, ele ficou um pouquinho enrugadinho. Mas eu fui no ferro, passei pelo avesso, esticando bem aqui e ele ficou bem lisinho. Então se você colar o tecido certinho, bem esticado, no final você consegue acertar ele com o ferro. O legal de passar a termolina é que ele dá uma engomada, então o trabalho fica mais firme, mais durinho. E agora eu só vou recortar ao redor. E aqui eu vou recortar sempre bem na ponta, cuidando para não cortar a linha da costura. Então, quanto mais na pontinha você conseguir cortar, melhor vai ficar o acabamento. Mas sempre cuida para não cortar a linha da costura, para não escapar nenhum pontinho. Terminei de recortar, então ficou assim. Se você não quiser, não precisa colar o tecido no fundo, aí você só passa a termolina na borda onde você vai recortar, a única coisa que vai ficar aparecendo os pontos aqui por baixo. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e lembrando que se você fizer essa peça ou alguma outra peça aqui do canal, marca meu Instagram, vou deixar aqui na tela aparecendo que eu vou gostar bastante também de conhecer o seu trabalho. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.